Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula, para mais um vídeo. Na aula de hoje nós vamos abrir mais um indicador, tá? Esse indicador, ele é um indicador assim que tá fazendo, né? Vamos dizer assim, um certo sucesso, porque é um indicador rastreador de tendência, mas né, os marqueteiros souberam trabalhar com ele e tem muita gente fazendo um valor assim absurdo com esse indicador, né? Tanto alugando, né, ou vendendo esse indicador para quem não conhece, né? E é claro, quem está adquirindo, ele não deixa de ser um indicador ruim, realmente é um indicador atrelado com mais algumas coisas, ele sempre vai te colocar numa tendência, né? E hoje então nós vamos abrir esse indicador, tá? Eu vou divulgar aqui, né? Ele é um indicador que foi traduzido aí por alguém, né? E depois desse alguém realmente teve a comercialização. Esse indicador nós já há alguns anos aí que a gente encontrou ele e a gente personalizou ele, mas usando aqui dentro da Over, né? E hoje nós vamos abrir esse indicador, né? E vamos também divulgar ele aí para o pessoal do YouTube também, né? Se vocês recordarem, a gente liberou esse indicador até com uma data de validade, né, alguns meses atrás, e hoje nós vamos realmente abrir esses indicadores, falar um pouquinho dele e trazer algumas ideias, tá? Esse indicador, pessoal, ele é o tendência YouTube, né? Ele ficou dessa forma, tá? O tendência YouTube, tá? E aí, nós vamos entender um pouquinho dele aqui, mas antes de eu falar dele, tá? Provavelmente vocês já é, já escutaram ou já ouviram falar do Futuri Pro, né? Esse indicador Futuri Pro, até né, percebi que foi criado né, uma página com indicador e tudo mais, tá? Vocês vão ver aqui que o Futuri Pro, tá? Tem algumas imagens aqui e tudo mais, né? Vocês já devem ter deparado isso aí em vários grupos, tá? Ele realmente é um indicador que vai te colocar no trade, tá? Teve até algumas pessoas aí que modificaram, né? E tem várias réplicas aí, várias versões deste camarada, o Futuri Pro, tá? E é um indicador, tá? Half Trend, tá? Ele é baseado em cima desse indicador aqui, Half Trend, tá? Vocês podem ver que ele, né? Ele vira a coloração, né? Ele faz a quebra e só que no Trend View, tá? Ele tem né, essa nuvem aqui. E se vocês pegar o indicador original, quem que traduziu esse indicador? Né? O tradutor aqui foi o Schiller, tá? Schiller app, tá? Se vocês colocar aqui, Schiller app, tá? Foi aqui, ó, tá? Foi esse camarada aqui, né? Inclusive a versão que quando eu me deparei com esse indicador foi realmente através do Schiller app, tá? Então esse cara aqui é o responsável pela tradução, né? Deste indicador, tá ok? Ele não vai dar muitos detalhamento do código, tá? Na época, quando eu acompanhei ele, ele não dá muitos detalhamentos, mas ele explica porque esse código, esse indicador que ele tem o código aberto, né, tem um script aberto, tá? Vocês podem ver aqui, ó.
tem um script aberto, e ele traduziu então para o Profit, fazendo algumas gambiarras, porque o Profit tem algumas limitações, né? Então ele conseguiu fazer a réplica, tá? E aí, a partir daí, então, surgiu o Future Pro, né? E tudo mais, e vários outros indicadores tentando fazer essa imitação. Mas quem fez a tradução mesmo, tá? Original aqui, foi o Schiller App. E aí nós vamos falar hoje desse indicador. Beleza, pessoal? Só trazendo aqui, então, para conhecimento, né? Que faz necessário, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dele aqui, tá? Continua o mesmo esquema, tá? A gente tem ali a data de vencimento, tá? Aqui já de início a gente tem uma função, tá? De máxima e mínima que se faz necessário para o indicador funcionar. É uma das gambiarras que se fez necessário para fazer com que o indicador, né, funcionasse, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Para o indicador tendência, vamos só para a gente... vamos ver se a gente pega aqui. Deixa eu pegar aqui um gráfico, um novo gráfico aqui. Vamos vir aqui, layout, beleza. Deixa eu pegar aqui um layout zerado aqui. Vamos lá, só para vocês. Deixa eu inserir aqui o tendência YouTube. Tá? Vamos colocar aqui nos 5 minutos, tá? Beleza? Se eu colocar a regra de coloração aqui também, YouTube, tá? Beleza. Ok? O que eu modifiquei? Se vocês, né, olharem, né, o Half Trending, tá? Ele vem com uma linha, né, tipo, tá? É bom, né? Ele serve como suporte e resistências, tá? Mas eu acabei fazendo uma modificação. Eu acabei trabalhando com o sistema de coloração, mas em cima da média, tá? E aí nós vamos ir mostrando aqui o que dá para fazer. Então, eu fiz, eu repliquei o indicador 2 vezes aqui, para mim fazer uma combinação, né, de condição, tá? Se nós olharmos aqui, tá? Eu não vou detalhar aí a fundo o código, tá? Mas nós vamos ver o highest, tá? De 2 períodos, lowest de 2 períodos, tá? A gente pega uma média, né, desses dois camaradas e começa a fazer então, né, a condição lógica, tá? Ele pega a máxima, né, a função max, ok? E ele vem debulhando, ele pega a função mínima, porque o indicador ele vai ficar fazendo isso, né? Acompanhando as mínimas, vai acompanhando as máximas e vai fazendo esse detalhamento, tá? E depois ele faz a condição aqui de coloração, tá? Então eu repliquei esse indicador 2 vezes. Vocês podem ver que aqui embaixo ele vai ter o indicador novamente. Cadê? Onde ele começa aqui? Ó, tá? Highest. Aqui eu estou usando 5.5, ok? 5.5 LOL, tá? Lembra lá da média? Ok? Ó, se a gente voltar lá em cima, ó, tá vendo? Tá? E se a gente voltar aqui embaixo, beleza? Então eu repliquei esse indicador 2 vezes, tá?
para mim poder trabalhar com ele. O que eu coloquei aqui dentro dele também, pessoal? Tá? A nossa média especial, que é em cima do MACD, tá, ok? Então, uma das médias é o MACD. E fiz uma condição, uma regra de coloração aqui, tá? Então, se close for maior que o close anterior e a cor ser lime, então eu quero verde. Se cor for igual vermelha, então eu quero, né, marrom, tá? E aqui tem até esse detalhe aqui, ó, que aqui eu não fiz a mesma condição, tá? Aí, ó, detalhezinho que a gente vai corrigindo aqui junto no vídeo. Depois eu fiz uma segunda regra de coloração, tá? Se a gente pegar agora aqui, deixa eu pegar o gráfico aqui, cadê? Vamos pegar o gráfico aqui. Ó, tá? Então a gente tem uma segunda regra de coloração aqui, tá? Em color, a regra de coloração 2, tá? Ela vai pintar em branco, né? Quando a gente estiver numa lateralidade, né? Claro que saiu aqui, né? Mas geralmente ela vai ter ali alguns, né? Ó, aqui até saiu fora bem, né? Mas ela tem essa condição que é a color 2, ok? Então vamos lá. Cadê você? Vamos voltar aqui, tá? Então o que ele está dizendo na condição 2 aqui, pessoal? Ó, se P12, tá? P12 quem que é? É um dos indicadores, for lime e a cor for lime, tá? Então estou dizendo essa regra 2 aqui, ó, tá? Essa regra 2, eu estou fazendo aqui na color 1, eu estou fazendo o que, ó? Se close for maior que o close anterior, né? E a cor for lime, tá? Então eu estou pegando um indicador só aqui, tá? Estou pegando um indicador só aqui, ok? Quem que é o cor aqui, ó? Se vocês pegar, ó, P12 vai ser o indicador, porque lembra, eu repliquei ele 2 vezes, tá? Então, o P12 ele é, né, o 5.5, ok? E o cor, tá? Porque ele vai estar com a variável cor, que vai ser, ó, tá vendo? Ele tá em cima do high 2, ok? Então, quanto maior aqui, né, maior vai ser a tendência dele, tá? Daqui a pouco nós vamos pegar um e vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui na regra de coloração, eu estou fazendo, né, os dois indicadores. Eu estou fazendo assim, ó, né? Se o Ralph em trade, tá? Então, estou dizendo assim, ó, se o Ralph, tá? No período 2 e no período 5.5 estiverem comprados, né, então eu quero que plot verde, tá? Vamos dizer assim, ele não tá tão agressivo, tá? Mas então ele vai quebrar a tendência com mais facilidade. Porém, ele não vai te deixar naquela tendenciona, tipo assim, o preço fez um pullback, sei lá, vamos pegar o dólar ali de 25 pontos e ainda está comprado. Ele vai quebrar essa estrutura, tá? Então, quanto maior o período aqui, tá? Quanto maior o período, né? Por exemplo, se eu quisesse surfar uma tendência e enquanto tiver verde ou enquanto tiver vermelho, talvez você poderia trabalhar aí, né, com 4 e 9, né? Tipo assim, você vai pegar uma tendência maior. Então, assim, aqui entra a parte de estudos, tá?
Não tem muito. Ah, Jair, eu queria mudar o código. Você não vai conseguir mudar muito. A dinâmica do código é esse, tá? O que, que nós vamos mudar e poder mudar? Ó, é aqui, tá? Você vai poder mudar aqui. No caso, eu estou usando dois, né? Dois indicadores, ou seja, eu estou tentando pegar, né? E você pode replicar o terceiro. Você fala, cara, eu quero trabalhar com 3 alinhamentos. Tipo, né? Se o primeiro indicador com período 2, né? O segundo indicador, que nem é esse, período 5.5, e o terceiro tiver com 7, quando eles se alinharem, eu quero comprar, eu quero vender. Você pode fazer isso aí também. Tá? No caso aqui, o Tendência YouTube, ele está trabalhando com 2. Tá? Como eu falei para vocês, o indicador original, ele não vai vir, né, com essas médias aqui, tá vendo? Aqui ele vem com, porque eu quis trabalhar com média, tá? Mas vamos, né? Ah, Jair, eu queria trabalhar com o original, tá? O que nós teríamos que fazer aqui, ó, tá? Aonde eu estou plotando o VMED aqui, tá? Ele vai ser o HT, tá? Que é o indicador, tá? Ó, tá? Então, se trend igual a 0, então HT vai ser up, que é o que vai receber, né? Para compra, né? Se não, HT vai ser down, que vai ser, né, para venda. Então, ó, se eu alterar aqui, né, eu tirei uma das médias, tá vendo? Ó, alterei para HT. O meu plot 2 agora, ó, vamos voltar aqui, ó, tá? Você pode ver que o meu plot agora ele vai ficar como indicador original, beleza? Ó, vou salvar ele aqui agora, ó, tá? Salvei, né? Vamos pegar agora lá, ó, tá? Então você pode ver que ele já fez, né? E aí, eu vou voltar aqui agora, tá? Então veja que aqui a gente estava usando, né, o VMédia, que é uma média em cima do MACD, que é a nossa média especial, tá? Que foi a lógica que eu usei aqui para trabalhar. E agora, qual que é o outro? O outro é o P11, tá vendo? É o mesmo indicador. Lá eu estou usando HT, aqui. Então, se P1 é igual a 0, então o P11, né, é igual a P9, senão o P11 é igual a P10, tá? Ou seja, aqui vai ser meu P11, tá? Então aqui, ó, onde eu estou plotando essa média, ó, né? Onde eu estou plotando esta média curta de 17 aqui, tá? Vamos até pegar essa média rápida aqui, deixa eu ver. Essa média rápida, ela tá inutilizável, tá? Ela só tá no código aqui, mas se eu, né, ela vai dar erro aonde aqui, ó, tá? Nesse camarada aqui, que é o meu plot 1, tá? Então, se eu pegar meu plot 1 aqui, por exemplo, tá? Eu vou colocar agora ele aqui, ele não vai ser, né? Aqui ele tá no caso aqui, tá? Eu vou pegar ele aqui, ó. Aqui é o HT que nós já plotamos plot 2 aqui. Então, no caso aqui, ó, seria esse aqui, ó, plot 11. Ele já está até aqui, ó, só que ele vai ser, né? Ele vai ser, então, ó, plot 11. Ó, vamos deixar ele aqui, ó. Opa. Volta lá. Ó, tá? E aí ele tá com efeito, né, de coloração, tá? Ou seja, né, aqui eles se alinharam, né? Aqui eles estão alinhados, né? Ó, aqui os dois alinhou, foi embora. Então ele tá pegando o quê? No original, ele trabalha com um só, tá? Então você pode escolher o período ali, né? E como que a gente pode fazer isso aí para ficar
legal, tá? A gente pode vir aqui, ó, vamos voltar aqui, tá? Pra gente, vamos pôr aqui, ó, ao invés de eu usar agora, tá? Eu não vou deixar ele como média, mas o que eu estou fazendo aqui, vocês podem, né? Eu vou deixar o código assim, porque vocês podem pôr, né? Período, né? P1, tá? Período 1, vamos dizer assim, e período 2, P2. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 2 indicadores, tá? Então, por exemplo, o 1 está com 2, tá? Tá. Período 1, porque o P1, P2 está sendo variável, então ele está dando erro. Período 2, ok? Eu estou usando 5.5, certo? Beleza, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Esse camarada aqui, ó, tá? É justamente esse cara aqui, ó, tá? Período 2, tá vendo? Ó. Por quê? Porque daí você vai poder testar. E o período 2 é o longo, que vai estar onde? Vai estar aqui embaixo, ó. Então vocês vão entendendo, ó, tá? Ó. Beleza, tá? Vai continuar a mesma coisa, só que agora eu posso modificar eles. Modificar eles já lá. Por exemplo, ó, se eu vier aqui agora em propriedades, tá? O período 2, se eu pôr aqui o período 2, por exemplo, em 9, tá? Ó, período 2 em 9, aí eu vou vir aqui também na regra de coloração, período 1 em 9, tá? Então, beleza. Veja que agora, ó, eu não mudei a condição na regra de coloração dos boxes, mas veja que eu aumentei agora, eu estou trabalhando com o curto 5,5 e o 1, que era 2, eu passei ele para 9. Então, veja, eu aumentei o período e aí eu consigo o quê? Pegar, vamos dizer assim, uma tendência maior. Veja que aqui ele quebrou, ficou lateralizado, né? Não encaixou a venda, né? E deu a compra. Então, quando você aumenta, ó, por exemplo, né? Aqui ele virou vendedor, mesmo dando, né, essa puxada final no dia, né, de pregão aqui, ele continuou vendedor, tá? Então, veja que quanto maior a minha periodicidade aqui, né, eu vou conseguir surfar uma tendência. Por isso que, pô, mas aonde que eu vendo, né? Às vezes esse é o problema, tá? Que aí você precisa ter alguns outros pontos para você, né, se localizar para você vender um pouquinho melhor, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Puxa vida, e se eu vendesse aqui, né? Ou o preço tá se enrolando, eu vendesse aqui e não conseguisse dar meu take aqui naquilo que eu estou buscando, por exemplo, né? No índice aqui, ele chegou a andar ainda 200 pontos para cima, tá? E, né, não, aqui ele não encaixou a venda, tá vendo? Ó, né, ele foi, dependendo de onde você, né, vendeu, tá? Então, mas olha, tá, ele vai definir uma tendência maior, ó, por exemplo, ó, aqui ele virou compra, tá, ó, ficou comprado o tempo todo, né? Eu posso também, vamos pôr aqui no dólar e você pôr, deixa eu pôr no dólar aqui, ó, por exemplo, o dólar, ó, ele pegou a tendência do dia 20, virou a tendência no dia 20 e ficou vendedor, tá? Naquela configuração do YouTube, ó, ele deu uma vendinha aqui e ficou vendido aqui, tá? Mas veja, pegou toda a tendência. Aqui
ele pegou toda a tendência vendedora. Você pode ver que ele tentou dar um pico de compra aqui, mas ele ficou tendencioso. É claro que, olha, um pico deu 28 pontos aqui, né? Então você vai procurar adequar aquilo que fica legal para você. Por exemplo, se eu for para um 5R aqui, vamos pôr um 5R, que é, se eu quisesse trabalhar em R aqui, então, você pode ver que no 5R, ó, essa configuração, né, ela vai dar alguns conflitos. Ó. Você pode ver que nos 5 minutos ele pegou a tendência do dia. No 5R, né, então o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho que aumentar. Se eu fosse querer trabalhar no 5R aqui, por exemplo, tá? Eu teria que aumentar, né, o período para ficar bacana. Se eu fosse para o 8R, né? Ó, o 8R ele virou a tendência, né? Então ele se comportou parecido com 5 minutos, ó, tá? Então no 5R aqui ele ficou parecido, né? Vamos pôr o pavio aqui. O pavio, né? Então ele ficou parecido, ó, com 5 minutos, tá? Virou a tendência aqui, ó. Né? Então ficou legal, tá? Ó, virou a tendencinha aqui, foi embora, né? Aqui virou a tendência aqui, não desenvolveu, ficou vendedor, não desenvolveu, porque nós vamos pegar lateralidade também. O indicador também não é o santo graal. Puxa, comprei aqui, tá? Ó, derreteu, tá? Então você vai poder ajustar. Mas ele é um cara que vai sempre tentar te colocar na tendência. Então, pessoal, assim, não tem segredo, tá? Fiz algumas modificações, eu deixei agora aqui então, né? Você já não precisa mais alterar aqui, né? Os dois indicadores, tá? Se eu quisesse trabalhar só com um, Jairo, tá? Então você vai vir aqui, ó, tá? Você pode excluir, ó, esse aqui, ó, tá? Ó. Você pode excluir, cadê? Esse aqui, ó, tá? Daqui para baixo você pode excluir, né? Daqui para baixo, ó, você pode excluir ele, tá? Ficar só com esse primeiro aqui, ok? Você excluiria esse camarada aqui, tá? Então, se eu quisesse trabalhar só com... E se eu quisesse trabalhar com 3, você pode copiar todo esse camarada aqui, né? E redeclarar novas variáveis para ele, tá? Para você ter essa opção também, tá? De trabalhar com mais um. Então, esse é um Half Trend, tá? Que é o famoso Futuri Pro, ok? É um indicador que dá para trabalhar ele e dá para trazer uma performance interessante, é um cara bacana, entendeu? Então vocês podem trabalhar, né, dentro dessas configurações, e depois eu posso fazer um vídeo aqui para a gente, né, se eu quisesse colocar uns sinais de compra e de venda, né, como tem lá o Futuri Pro, isso aí é tranquilo de fazer, tá? Mas a ideia do vídeo aqui é abrir para vocês aqui a codificação, né, do indicador, beleza? Trazer a origem, trazer quem fez realmente, né? E agora vocês podem, né, modificar conforme a ideia de vocês, tá? Aonde eu vou trabalhar com o código, pessoal, vai ser só essa parte aqui, ó, tá? Você que é o período, né? Aqui ele está trabalhando com a média aritmética. Se você quiser pôr uma média exponencial, se você quiser pôr uma Tilson, se você quiser pôr uma ponderada, então você pode fazer essas modificações, tá? Só o demais é a lógica do indicador, né? Que não faz sentido modificar, beleza? Então vocês viram que a gente estava numa média e depois a gente acabou trabalhando, né, com um indicador padrão, tá?
Se a gente excluir aqui a regra de coloração, né? Se eu vier aqui em propriedades, tirar o preenchimento, tá? Nós vamos ficar com a linha, né, do Ralph Trend mesmo, beleza? Tá? Então, senhores, é isso, né? Esse indicador, o mentorado até pediu no PV para a gente liberar a codificação, que ele achou interessante a regra de coloração, e é o Ralph Trend, né? Abrindo aí para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até a próxima aula.